Marie Curie. A verdade que a história tentou apagar. Você aprendeu a história errada sobre ela. E não foi por falta de fatos. Foi porque, durante décadas, o mundo preferiu contar uma versão confortável. Uma versão limpa, inspiradora, quase mágica. Marie Curie aparece nos livros como um milagre inevitável. A mulher que venceu 2 prêmios Nobel, a cientista incansável, a exceção perfeita. Mas o que quase ninguém te conta é que antes de ser consagrada, ela foi perseguida. Antes de ser a cientista que mudou o mundo, Marie foi a mulher que o mundo tentou destruir. E não foi porque ela errou, foi porque ela existiu do jeito que não era permitido existir. Pobre, estrangeira, inteligente demais, determinada demais, em um mundo que aceitava mulheres como assistentes, como sombras, como enfeites, mas jamais como protagonistas. E o que Marie Curie fez foi ocupar a ciência como quem ocupa um território proibido. Mas isso é só o começo. Porque essa não é a história polida que você ouviu. É a história real. A história que tentaram apagar. O mito oficial. E por que ele é perigoso? Quando dizem Marie Curie foi extraordinária, isso parece um elogio. Mas na prática, é um jeito de esconder a violência. É a forma mais elegante de dizer: ela venceu porque era diferente de todas as outras. E assim, o sistema fica inocente. A história fica bonita. E o apagamento vira detalhe. Essa narrativa transforma sofrimento em romantização. O que era injustiça vira superação. E o que foi perseguição vira um caminho natural ao sucesso. Mas Marie não venceu porque o mundo deixou. Ela venceu apesar de tudo ter sido feito para que ela perdesse. Pouco se fala das portas fechadas, das humilhações, das tentativas de expulsá-la da ciência. E principalmente do quanto tentaram tomar o que era dela. O mundo adora lembrar o Nobel, mas quase nunca lembra o preço. E o preço foi ser atacada por existir. E essa parte nunca aparece nos livros. Antes de Paris, a menina que se tornou perigosa. Marie Curie não nasceu Marie Curie. Ela nasceu Maria Skłodowska em 1867, na Polônia ocupada pelo Império Russo. Um país onde o controle era rígido, o medo era cotidiano e educação era um privilégio cuidadosamente distribuído, principalmente para manter as mulheres em silêncio. Desde cedo, Maria aprendeu o que é perda. A mãe morreu cedo. A família empobreceu. O pai, professor, perdeu o emprego por razões políticas. E, como se isso não bastasse, as mulheres não tinham direito de frequentar a universidade. Mas Maria tinha fome de conhecimento. Não uma curiosidade leve, não uma ambição social. Era necessidade. Era sobrevivência. Ela queria entender o mundo porque, no mundo dela, entender era a única forma de resistir. Ela estudou em universidades clandestinas, onde mulheres se reuniam escondidas para aprender o que era proibido. Arriscavam prisão apenas por abrir um livro. Enquanto homens tinham salas e laboratórios, Maria tinha páginas escondidas e noites sem dormir. E ela era brilhante. Mas ser brilhante para uma mulher naquela época não era um talento, era um perigo. Porque brilho chama a atenção. E atenção, quando você é mulher e pobre, vira ameaça. A partir daqui, a história vira perseguição. Paris. O frio, a fome e a mente que não dobrava. Quando Maria finalmente conseguiu ir para Paris, o sonho não parecia um sonho. Não havia glamour, não havia acolhimento. Havia um quarto minúsculo. Havia frio cortando a pele. Havia fome. Ela não tinha dinheiro suficiente para comer direito, e muitas vezes estudava com o estômago vazio. Ela desmaiava de exaustão. Passava noites acordada. Fazia cálculos com as mãos tremendo de frio. E ainda assim, não desistiu. Porque para Maria Skłodowska, a ciência não era status. Era identidade. Era a única coisa que ninguém podia tirar dela. Pelo menos era isso que ela acreditava.
Até o momento em que percebeu que o mundo tentaria tirar sim, e tiraria tudo, inclusive o crédito. Pierre Curie. Parceria, amor e a primeira distorção. Foi em Paris que Maria conheceu Pierre Curie, um homem diferente da maioria. Um cientista sério, introspectivo, que se interessou pela mente dela antes de qualquer outra coisa. Pierre viu o que ninguém queria ver, que ela era excepcional. Eles se tornaram parceiros científicos e depois parceiros de vida. Um casal em comum, unido por descobertas e por um tipo de amor que raramente existia naquele tempo. O amor que não competia. O amor que reconhecia. Mas, mesmo nesse momento, a história já começava a distorcer. Os trabalhos eram conjuntos. As ideias eram compartilhadas. As descobertas avançavam juntas. Mas os convites iam apenas para Pierre. As portas se abriam para ele e se fechavam para ela. E então veio o primeiro golpe oficial. O Nobel de 1903. O dia em que ela foi apagada, em 1903, o Prêmio Nobel de Física seria entregue pela descoberta do fenômeno da radioatividade. Era o maior reconhecimento científico do mundo. E quando os nomes foram anunciados, o nome dela não estava. A história registrou Pierre Curie e Henri Becquerel. Marie ficou de fora, excluída, apagada, como se tivesse sido apenas alguém ao redor, alguém menor, alguém irrelevante. O detalhe mais cruel quase ninguém menciona. A academia sabia do trabalho dela. Eles sabiam que ela era parte central da descoberta. Mas, ainda assim, preferiram não incluí-la. Porque uma mulher ganhando o Nobel não era apenas raro, era ofensivo. Foi necessário protesto, pressão, constrangimento. Só depois disso, incluíram Marie Curie. Não foi justiça, foi vergonha. E mesmo quando ela finalmente entrou na história, a imprensa tratou de reescrever tudo. Ela virou a esposa do cientista, a assistente do marido, a mulher que ajudou, como se seu cérebro não existisse sem o dele. Só que havia um problema. Ela não aceitava desaparecer. A tragédia. Pierre morre. E o sistema mostra os dentes. Pouco tempo depois, Pierre Curie morreu em um acidente. Foi atropelado por uma carruagem em Paris. Um golpe súbito. Um vazio irreparável. O mundo esperava que Marie quebrasse. Mas Marie não teve tempo nem para luto. Porque a partir dali, ela não seria apenas uma cientista viúva. Ela seria um alvo. E não existiria compaixão. Existiria julgamento. Ela assumiu o cargo dele e se tornou a primeira mulher professora da Sorbonne. Era um feito histórico. Mas cada aula era uma prova pública. Cada erro seria usado contra ela. Cada acerto seria tratado como sorte. Ela havia perdido o marido e ganhou um inimigo maior, o sistema. E foi aí que eles decidiram acabar com ela. O escândalo. Quando a ciência não era mais o alvo, Marie tentou seguir sua vida, e isso foi considerado um crime. Ela se envolveu em um relacionamento após ficar viúva, e a imprensa explodiu. Não como um escândalo comum, mas como uma campanha organizada de destruição pública. Jornais a chamaram de imoral. Afirmaram que ela era uma estrangeira perigosa, uma ameaça à moral francesa. Publicaram cartas, invadiram sua vida, transformaram o país inteiro em um tribunal. Ela passou a ser vaiada em público. A casa dela foi cercada. Alguns exigiam que ela deixasse a França. E o mais cruel é que muitos cientistas, que se beneficiavam do trabalho dela, ficaram em silêncio. Porque era mais seguro concordar com a multidão do que defender uma mulher. E então veio a manchete que destruiu tudo. E naquele momento, não importava mais que ela fosse brilhante. Importava que ela fosse mulher. E mulher, naquela época, só podia ser admirada se fosse silenciosa. O segundo Nobel. A humilhação que virou história em meio ao escândalo veio uma notícia impossível de ignorar. Marie Curie ganharia seu segundo prêmio Nobel. Desta vez, de Química, pelo isolamento do rádio e do polônio.
E aí o sistema tentou impedir. Alguns membros da academia sugeriram que ela deveria recusar. Disseram que uma mulher naquela situação não merecia subir ao palco. Chegaram a insinuar que a entrega poderia ser cancelada. A mensagem era clara. Mesmo que você descubra, mesmo que prove, mesmo que mude a ciência, você ainda pode ser expulsa pelo julgamento moral. Marie Curie ignorou. Ela foi à cerimônia. Ela recebeu o prêmio. E fez história novamente. Mas ela fez o contrário do que esperavam. E essa foi sua maior resposta. Não um discurso, não uma briga, mas presença. A guerra. Quando ela fez o que deveria estar nos livros. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, muitos cientistas se esconderam. Guardaram sua reputação. Mantiveram suas pesquisas longe do caos. Marie Curie poderia ter feito o mesmo. Mas ela não fez. Ela levou a ciência para o campo de batalha. Ela criou unidades móveis de raio-x, conhecidas como Little Curies. Treinou enfermeiras e técnicas. Dirigiu veículos até zonas de guerra. Entrou em hospitais improvisados. Ajudou médicos a localizar balas e estilhaços dentro do corpo de soldados. Salvou milhares de vidas. Ela fez isso sem proteção adequada, sem descanso, sem reconhecimento. Enquanto muitos homens recebiam medalhas, Marie recebia silêncio, porque o mundo ainda não sabia como lidar com uma mulher que não pedia permissão. E o que aconteceu depois foi uma vergonha histórica. O trabalho dela na guerra ficou em segundo plano por décadas, como se fosse um detalhe, quando, na verdade, foi um ato monumental. A morte lenta. O preço que ninguém mostra. Marie Curie morreu lentamente, não em um laboratório glorioso, não cercada de homenagens, mas vítima da radiação que estudou e dominou. Naquela época, ninguém entendia completamente o perigo. Ela manipulava materiais radioativos com as mãos, guardava amostras em gavetas, carregava frascos no bolso porque achava bonito o brilho azul. O mesmo brilho que encantava, a consumia por dentro. Ela morreu em 1934, de anemia aplástica, relacionada à exposição prolongada à radiação. E mesmo depois da morte, tentaram reduzir sua história. O epílogo. O apagamento continua. O mundo transformou Marie Curie em símbolo inofensivo. A cientista inspiradora, a mulher rara, uma figura distante, quase uma estátua. Porque contar a história completa é admitir algo desconfortável, que ela foi combatida, humilhada, perseguida e julgada, não por falta de mérito, mas por excesso de presença. Marie Curie foi combatida porque ousou existir plenamente. E quando você ouvir isso, vai entender por quê. O sistema tolera mulheres brilhantes apenas quando elas não ameaçam a estrutura. Marie ameaçou. E por isso pagou. Reparação histórica. Marie Curie não venceu porque o sistema permitiu. Ela venceu porque resistiu. E a história dela nos obriga a perguntar: quantas outras mulheres foram tão brilhantes quanto ela, mas não sobreviveram ao apagamento? Quantas foram silenciadas antes que seus nomes virassem lenda? Quantas nunca tiveram a chance de serem lembradas? Lembrar é um ato de justiça. Contar a história completa não é só inspiração, é reparação histórica. Se essa história te tocou, conte-nos de onde você está assistindo. Compartilhe. Porque existem nomes que só continuam vivos quando alguém decide lembrar. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e comente aqui embaixo. Qual parte da história de Marie Curie você nunca tinha ouvido antes? Aqui, lembrar não é nostalgia, é reparação histórica. Marie Curie não foi celebrada porque era mulher. Ela foi celebrada apesar de ser, em um mundo que tentou apagá-la até o fim. Madame Curie. Presente.